Olá, somos os acadêmicos Douglas, Yuri e Isabela, do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. Neste projeto, fomos desafiados pela professora Milene Oliveira Pereira, da disciplina de Termodinâmica aplicada aos processos biotecnológicos, a falar sobre os riscos ao meio ambiente do descarte inadequado de bateria. Do controle remoto que utilizamos para ligar uma TV ao dispositivo que você está utilizando para assistir esse vídeo, as pilhas e baterias estão presentes nos mais cotidianos das atividades e são elementos ativos e fundamentais para a sociedade atual. Mesmo não sendo a mesma coisa, no dia a dia, os termos pilha e bateria têm sido usados indistintamente para descrever sistemas eletroquímicos fechados que armazenam energia. As baterias contêm em sua composição metais pesados, como chumbo e cádmio, e outras substâncias altamente tóxicas, como lítio e aditivos químicos, que podem causar graves danos ambientais caso não sejam descartados de forma incorreta. Visto o aumento da demanda por baterias, o descarte no ambiente consequentemente também irá aumentar. Esse descarte incorreto apresenta grandes riscos, podendo contaminar os lençóis freáticos, o solo e serem incorporados à cadeia alimentar nos seres vivos, causando o efeito de bioacumulação. Esses riscos e alguns outros vão ser abordados agora na apresentação de artigos selecionados por nossa equipe. Abordando um pouco mais sobre a bioacumulação de chumbo, foi realizado um estudo no leste da China a fim de simular esse efeito no sistema gastrointestinal de crianças, principalmente de ambientes rurais. Crianças possuem uma menor consciência de autoproteção e, por consequência, levam mais a mão à boca, sendo mais propensas a serem suscetíveis à absorção de chumbo do meio ambiente. Partindo desse princípio, foram realizadas análises no entorno de fábricas de baterias de chumbo a fim de investigar a presença deste elemento no ambiente. Foi realizada uma simulação de quanto de chumbo teria dentro de uma criança a partir de amostras de solo. Em amostras de solo presentes dentro das fábricas, a média de bioacumulação de chumbo ficou em média 31,4% no sistema gástrico e 4,4% no sistema gastrointestinal. Além disso, foi mostrado que mesmo em regiões distantes dos locais de manipulação do chumbo, ainda foi possível observar altas taxas de contaminação. Algo semelhante foi realizado em 2021 em Bangladesh, ao redor de locais de reciclagem de baterias abandonadas. Como esses moradores dependiam da terra ao redor desses locais devido à agricultura, a exposição ao chumbo foi muito preocupante. Perante isso, realizou-se uma remediação do solo. Essa trata-se de processos químicos ou também biológicos para a remoção de contaminações do solo ou outros ambientes até níveis aceitáveis perante a lei. A remediação do solo impactou positivamente. As concentrações de chumbo no solo diminuíram de 96% e nas crianças o nível de chumbo no sangue diminuiu em 35%. Outra questão preocupante acerca das baterias é o surgimento e a popularização de carros elétricos. Embora extremamente importante para a redução de emissão de gás carbônico, as baterias de íon lítio presentes nesses veículos movidos a energia elétrica também são preocupantes, como as de chumbo. Essas baterias, após postas em aterros, podem liberar lítio e outros metais, além de outros químicos, como aditivos e plásticos. Todos esses compostos têm baixa biodegradação e, portanto, são contaminantes no solo. Além disso, a presença destes pode acarretar incêndios e então poluir também o ar. A redução da utilização de combustível fóssil é uma ação urgente e demanda cada vez mais alternativas como a utilização de carros elétricos. Entretanto, também é importante se pensar sobre a gestão das baterias de lítio, dando soluções para evitar a contaminação do meio ambiente com esses resíduos químicos. Apesar de todos esses riscos, será que todo mundo tem consciência de como fazer o descarte de baterias? Para saber um pouco mais sobre isso, um questionário foi aplicado em um município do Rio Grande do Sul. Apesar de 90% dos entrevistados afirmarem saber da toxicidade de pilhas e baterias, 82% afirmaram descartar as pilhas em lixo comum e apenas 18% davam outro destino. Todavia, alguns afirmaram queimar as pilhas, sendo uma atividade ainda mais preocupante. Além disso, a maioria não conhecia sobre a presença de chumbo e mercúrio nesses materiais e seus danos à saúde, assim como não tinham conhecimento sobre a possibilidade de reciclagem de baterias, mostrando assim ser necessário ainda atividade de conscientização da população no geral. Visto todos os problemas expostos, são necessárias leis, decretos e resoluções que regulamentem a gestão desse tipo de resíduo de uma forma específica e sustentável. Para integrar a Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, criou-se a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de Lei nº 12.305 de 2010, a PNRS, relativa à gestão e ao gerenciamento de resíduos, incluindo os perigosos. Quanto à normalização dos limites máximos de metais pesados, o CONAMA publicou em 2008 a Resolução nº 401, estabelecendo também padrões para o gerenciamento adequado de pilhas e baterias. Essas normativas já são fundamentais, visto que exigem responsabilidade por parte dos fabricantes. Além disso, o artigo 3º dessa lei afirma que o fabricante deve apresentar a um órgão ambiental o plano de gerenciamento de pilhas e baterias, que contemple o recebimento, armazenamento e destinação final adequada, declarando que o fabricante deve receber de volta obrigatoriamente as pilhas e baterias comercializadas. Nesse contexto,
Graças à PNRS, desenvolveu-se então a Política de Logística Reversa, um instrumento caracterizado por um conjunto de ações destinadas a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos de volta ao fabricante, para reaproveitamento ou outra destinação final ambientalmente adequada. No nosso caso, você, como cidadão, é responsável em entregar as pilhas e baterias nos locais estabelecidos e o fabricante é responsável pelo gerenciamento ambiental adequado desses resíduos. Para o uso das técnicas de reciclagem, existem vários programas para o incentivo de coleta de pilhas e baterias, como por exemplo a da Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, ABINE, que deu origem ao programa ABINE Recebe Pilhas, com início em 2010, atendendo a PNRS, e desde então já coletou 900 toneladas de pilha e baterias e mais de 1.100 postos de recolhimento espalhados em todo o Brasil até 2017. A GMC Soluções em Logística Reversa, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, já coletou até hoje cerca de 1,9 milhões de quilos de resíduos de pilhas em todo o Brasil, durante seus 18 anos de funcionamento. Se você mora em Dois Vizinhos, você pode realizar o descarte das suas pilhas no supermercado No Ponto, na biblioteca e no restaurante universitário do nosso campus. E fora do Brasil, como funciona o descarte de baterias? Os Estados Unidos considera que somente os comerciantes com vendas anuais superiores a $1 milhão são obrigados a cumprir as exigências da Agência de Proteção Ambiental americana. No Japão, existe uma grande política de logística reversa que abrange qualquer empresa que produza produtos com uso de baterias. Na União Europeia, além das políticas em logística reversa e reciclagem, há um grande investimento em pesquisas na área de âmbito sustentável. Assim como no Japão e na União Europeia, a legislação brasileira abrange todas as indústrias, diferentemente dos Estados Unidos, que abrangem apenas as com certo rendimento de capital. Infelizmente, no Brasil, não possuímos uma meta prevista para a reciclagem dos materiais e investimento na área para a criação de novas tecnologias, como no Japão e na União Europeia. Quanto ao nosso continente, o Brasil foi o primeiro país da América do Sul a impor legislações relacionadas à composição, armazenagem e tratamento e destinação final das pilhas e baterias. No Brasil, ainda são necessárias medidas de fiscalização para o cumprimento das leis, principalmente quando essas se referem à destinação final desse material, etapa de maior descaso no país. Também seria interessante investimento em ciência nessa área, além da criação de metas quanto à reciclagem anual desses resíduos. Portanto, é necessário o alcance da conscientização dos cidadãos quanto ao descarte correto, visto que a reciclagem das baterias é muito mais vantajosa do que o descarte em aterros, resultando em todos os problemas que conversamos. Também devem ser implementados maiores postos de coleta desses resíduos ou encontrar uma maneira de incluí-los na coleta seletiva de lixo. E você, realiza o descarte correto das pilhas e das baterias aí na sua casa? Ou quando você se preocupa com a destinação desses resíduos aí na sua cidade? Esses são pontos a se pensar, na busca de um mundo mais sustentável e no futuro das próximas gerações. Até a próxima!